Tem clássico pelo Campeonato Paulista amanhã de manhã, né? De manhã. Rapaz, esse horário das 11 da manhã no verão é brabo, hein? E para jogador é horrível. É. Não só pelo calor, mas pro torcedor pegou, né? O torcedor gostou desse jogo das 11 da manhã, né? São Acaba Paulo o jogo, ele vai almoçar, né? Vai curtir a família. Tá com domingo livre ainda. Exatamente. Acabou o jogo, ainda tem muito domingo pela frente. São Paulo não é das cidades mais quentes. Choveu hoje, talvez amanhã seja um dia mais nublado. Agora que não é das cidades mais quentes, não existe mais, Henrique. Aqui no Brasil, né? Tudo não dá, é quente agora. Tudo é quente. Acho que em São Paulo nem tem mais aquela mania que motorista de táxi tinha de não ter ar-condicionado, de não ligar o ar-condicionado do carro. Acabou isso. Janelinha fechada e ar-condicionado. Está quente para tudo quanto é lugar. O Thiago Nunes conversou com exclusividade com a gente. Falou um pouquinho sobre esse início de trabalho dele no Corinthians. A reportagem é da Gabriela Ribeiro. Você deve conhecer alguém que gosta muito de trabalhar. Eu não sei se sou um workaholic, eu trabalho bastante, mas eu gosto muito do que eu faço. Workaholic é um termo em inglês usado para descrever uma pessoa viciada em trabalho. E é um adjetivo bem apropriado para se referir ao Thiago Nunes. Nossa entrevista é no fim da tarde, depois do último treino. Mas pelo que eu soube, você chega muito cedo no CT e vai embora muito tarde, Thiago. Que horas você chegou aqui hoje? Quanto tempo você fica trabalhando por aqui? Diariamente eu chego em torno de 15 para 7, né? 6h45, 7 horas da manhã e vou embora até enquanto tiver demanda, ou seja, lá pelas 8 da noite, por aí, 8, 9 horas. Ele chegou com a incumbência de mudar a cara do Corinthians, o jeito de o time jogar, e reconhece que o processo está só começando. O Corinthians está buscando uma identidade ainda, né? O time que eu quero ver é o time que mantém o equilíbrio durante todos os momentos do jogo, que saiba defender bem quando é atacado, que saiba contra-atacar, que quando tem a bola tente ser ofensivo. E enquanto tenta encontrar um rumo para esse novo Corinthians, Thiago Nunes também busca se adaptar a uma nova vida. Principalmente a readaptação a nova cidade, a novos hábitos, a novos comportamentos, né, de deslocamento, de entender um pouco como é dirigir um clube da magnitude do Corinthians, né, o trato com o torcedor na rua. No trabalho, ele usa a experiência como preparador físico para acompanhar toda a rotina dos jogadores. A ideia é que, assim, consiga o máximo de informações para traçar um time ideal. Eu acredito que hoje a gente tem em torno de 6, 7, 8 jogadores que já estão mais firmados na equipe principal. E a partir daí, 2 a 3 que ficam rodando e disputando as vagas que vão entrar, não só pela disputa da posição, mas também por questões estratégicas jogo a jogo. Thiago Nunes se prepara para o clássico, mas o jogo mais importante da semana vai ser na quarta-feira. O Corinthians disputa a primeira partida da Libertadores contra o Guarani do Paraguai. Eu tenho falado para o nosso grupo que a gente está buscando entrar na Libertadores. O fato de ter sido o 8º colocado no passado no Brasileiro nos colocou numa situação desconfortável de ter que atropelar um calendário. E nós ainda não estamos. Nós temos que buscar essa oportunidade, classificar frente ao Guarani um próximo adversário e aí sim tentar fazer história de ter realmente os 4 paulistas juntos. Tentar fazer história, como fez o Thiago Nunes de 2019. O que mudou do Thiago Nunes de 2019 para o Thiago Nunes de 2020? Eu acho que o vínculo com a família, meu vínculo se fortaleceu com a família, né? Porque por mais que você crie intimidade com o clube que você está, nós somos passageiros aqui. Mas não estranhe se, depois de uma longa jornada de trabalho, você encontrar o técnico do Corinthians bem à vontade por aí. Eu não tenho o hábito de mudar os meus costumes, vou na padaria, ando de short, vou de chinelo ali no mercado. Quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte, né? Gostar do que faz é bom, ajuda. Principalmente quando o trabalho exige máxima, dedicação mesmo. Trabalhe com o que gostas e não terás que trabalhar um só dia em sua vida. Que é uma mentira. É uma grande mentira. Tem um desafio dele aí, logístico, que é gostar de chegar cedo no trabalho, em São Paulo, né? O CT do Corinthians é longe do centro de São Paulo. Muito longe, então ele tem que acordar bem cedo, viu? Essa adaptação. E o trânsitozinho que ele pega ali. Agora, tem a adaptação também na montagem do time, né? O Corinthians já teve os 3 tipos de resultado no Campeonato Paulista e foi decrescente, né? Começou com goleada, depois empatou um jogo com o adversário finalizando mais e aí perdeu para a Ponte, né? Claro que vai oscilar, vai alternar, enfim, mas
A gente já está vendo um time que troca mais a bola, que valoriza mais a posse, né? Tem um número de acerto de passe que é bem alto e que procura trabalhar a jogada para o Bozelli só precisar concluir, né? Que Exatamente. É a característica dele. E até contra a própria Ponte, no segundo tempo, o goleiro da Ponte foi absurdo. Foi muito bem, né? Inclusive, pegando pênalti na bola do Luan, enfim. Não, e jogadas assim, gols. E não é o goleiro titular da Ponte, não. O titular é o Ivan, que está no Olímpico. Está na seleção. Agora, assim, é um desafio também de planejamento. Eu acho que o Thiago deve ter se perguntado muito sobre o que fazer nesse jogo amanhã. Porque é um clássico, primeiro dele, um jogo diante do seu torcedor, o jogo é na Arena. O Corinthians precisa somar ponto no Campeonato Paulista, não é líder do seu grupo, por exemplo, né? Mas ele tem a Libertadores na quarta-feira. Né? Então, assim, o planejamento ficou ali em algum momento em dúvida, o Thiago, eu tenho certeza. A expectativa é de um time titular amanhã. Então, assim, o jogo vai se tornar ainda mais interessante porque o Gesualdo deve colocar time titular também no Santos. Eu sempre costumo dizer que o estadual ele ilude, mas clássico é um ótimo balizamento. Porque você está enfrentando um adversário do seu tamanho, um adversário que vai brigar pelas mesmas competições que você. Na hora do clássico também tem aquele negócio de perder um pouco essas ponderações de é começo de temporada, é começo de temporada, mas é clássico. Mas tá valendo, por exemplo, chega amanhã e o Corinthians do Thiago ou o Santos do Gesualdo é amassado num clássico e toma uma goleada, alguma coisa vai ter sido passada em termos de mensagem no jogo. Mas eu acho que o mais importante em cima disso, principalmente para o Thiago, lógico para o Gesualdo também, mas para o Thiago, vem aquela mudança radical, né, da maneira do time jogar. E eu acho que o Corinthians não foi tão bem. Eu acho que o único jogo que o Corinthians realmente não jogou bem foi o jogo contra o Mirassol. Eu acho que até contra a Ponte no primeiro tempo foi mal. Principalmente o segundo tempo contra o Mirassol foi um jogo bem estranho, ruim, né? Porque o Mirassol teve o dobro de finalizações, 16-8. O Corinthians não teve construção. Agora, no segundo tempo contra a Ponte Preta, quando entrou o Cantígio, que é um homem de confiança dele, você já vê que o time volta a dar sinais de construção, de jogo, de ter a bola. Porque a dificuldade que a gente vê, outra coisa que ele vai ter que melhorar muito é o sistema defensivo dessa construção. O Gil não tem essas características de sair com a bola e o Richard mostrou de costas que não tem também essa característica, errando aquela saída. Então, assim, eu acho que é muito cedo de você tentar analisar, principalmente, a maneira que o Corinthians... ou cobrar o Corinthians como o Corinthians está jogando agora. E um detalhe que amanhã ele não tem o Ramiro, inclusive também não deve ter o Ramiro no jogo no Paraguai, né? O Ramiro tem um problema no joelho, saiu com muita dor, né? Foi um lance estranho, né? Ele virou o joelho no ar. Me parece que não é nada grave, assim, a ponto de ter que fazer uma cirurgia, por exemplo. Os caras vão tentar o tratamento convencional para melhorar, mas é um cara que vai mexer na estrutura de time dele, porque o Ramiro foi titular o tempo todo com o Thiago. É uma distensão do ligamento. Não é um tratamento convencional. Ele dá aquele puxão, né? Tem que ver quem é que ele vai usar amanhã na vaga dele. Não sei se o Vital... Vamos ver o que ele pensa, né, para o time, porque o Ramiro é um jogador que tem uma característica muito marcante, assim, é um volante adaptado a jogar aberto. O Renato fez isso primeiro com ele, foi campeão de Libertadores. Tem um entendimento com o Luan, que não deve ser desprezado também, né? Exatamente, sem dúvida alguma. Funciona, deve ser usado. Time, né? Então, assim, o suplente que ele for utilizar aberto ali, a característica desse cara vai dizer muito também sobre a ideia, se ele vai mudar muito ou pouco a maneira de jogar. Não sei se ele vai de Cantígio de saída amanhã, né? O Cantígio não foi titular no jogo contra a Ponte. Foi Richard, que até acabou errando em um dos Mas ele voltou, né? Porque acho que liberaram ele às 7 horas da noite. Exato. Ele até explicou que não ia colocar pelo fato de o cara ter treinado, né? Do Richard ter treinado. Aí é preciso ver se amanhã já vai de saída Cantígio Camacho. Eu acho que é o mais provável, né? E aí vai ser uma chance de observar o encaixe do time com ele. E o Santos do Gesualdo, será que vai jogar com intensidade? Não? Melhor não perguntar isso pra ele, não, deve ficar bravo, hein? O Gesualdo, ele chega num Santos que tem um sarrafo muito alto. É um Santos vice-campeão brasileiro jogando muito bem, né? E o incômodo que ele mostrou foi justamente por isso, né? Ele ouviu uma pergunta que não deve ter sido a primeira, fazendo comparações com o Sampaoli. Ele falou, estou aqui há 15 dias, o Sampaoli trabalhou 1 ano. Né? O Sampaoli, logo no início do ano passado, ele faz um amistoso contra o Corinthians, mesma circunstância que o Gesualdo vai fazer esse jogo de amanhã. Claro que são times diferentes, mas é o mesmo clássico, né? Então a gente vai poder ver também o Gesualdo à beira do campo no primeiro clássico dele. Em Portugal, ele teve sucesso no Porto, principalmente nos clássicos contra o Benfica. Eu estava lendo até, inclusive, no blog do PVC, que agora está no Globoesporte.com, e ele traz a estatística. Ele ganhou mais do que perdeu no Porto. Deixa eu aproveitar esse gancho que você me deu. Eu tinha que ter falado quando a gente voltou, só para reforçar que nessa segunda-feira o Bem Amigos está em horário diferente, às 8 da noite, com a estreia do PVC aqui no Sport TV. O convidado é o Vanderlei Luxemburgo e o Galvão Bueno está voltando das férias para esse momento especial. 8 da noite, porque às 10h30 tem Brasil e Colômbia pelo pré-olímpico.
E aí no blog... Foi ótimo. Boa lembrança. E é bom que a gente já chama pro blog também, que é sempre muito bom, né? Ele fala sobre os jogos do fim de semana e ele faz a análise desse jogo, citando a estatística do Gesualdo em clássicos. Ele ganha mais do que perde no trabalho dele em Portugal. Lembrando que ele e Jorge Jesus só se enfrentaram em uma temporada, né? E o Jorge Jesus é que foi campeão naquele ano, pelo Benfica. Foi o ano de saída dele do Porto. Eu acho que tem muito do Sampaoli no trabalho dele. Não são treinadores completamente diferentes. Se você for ver a plataforma, a formação do time é basicamente a mesma. Muda um pouquinho a característica de um ou outro jogador, mas acho que o Santos pode crescer na mão do Gesualdo e vai ter esse primeiro choque, esse primeiro jogo mais duro pela frente. O Santos está indo de menos a mais. O inverso do Corinthians, né? A estreia foi ruim contra o Bragantino. Muito. O jogo contra o Guarani que a gente está vendo, vitória na sorte ali no lance final. No jogo contra a Inter, um pouquinho mais de domínio, o time ganhou de forma mais categórica na Vila. E uma das características do Sampaoli era reclamar de elenco, né? Brigava com o presidente, reclamava publicamente e tal. O Gesualdo pode ter talvez esse primeiro momento aí, não necessariamente de brigar, mas, né? Tem um risco de perda importante, né? Ele não teve o Soteldo até agora. Esse é um dos grandes problemas. E o Soteldo volta com uma proposta do Atlético já na mesa e proposta pesada, hein? Pesadíssimo. 51, né? Henrique, é isso? 51 milhões? Em reais, né? 51 milhões de reais. Reais. Uma proposta que seria feita direto ao Roche Pato, que é o clube detentor dos direitos do Soteldo. Eu acho essa proposta ousada, assim, porque o orçamento E o Santos do não pode Atlético... fazer nada? O Santos o Atlético chegar com 51 leva? Parece que tem realmente essa cláusula, né? É uma cláusula rescisória que o Atlético tem interesse em pagar com a ajuda de um investidor. E aí é bom que a gente frise. O Atlético, no orçamento que foi apresentado no final do ano passado, não previam esse investimento na contratação de um jogador. Então tem um investidor que está ajudando, resta saber o que vai ser dado em troca. Exatamente. Né? Porque ele vai dar esperando que tenha uma negociação à frente. Se não tiver, ele vai ter que receber. O Atlético também contratou o Arana com a ajuda de investidor. Se o Santos perder o Soteldo, é um golpe duríssimo. Duríssimo. Porque, para mim, assim, é uma peça determinante, fundamental do ataque do time. Fundamental. No próximo bloco, vamos falar de mais uma contratação